Antes de Deus dizer haja luz, a Bíblia diz que havia trevas. Mas você já parou para se perguntar por que o primeiro ato do Criador foi iluminar um cenário de caos? Se Deus é perfeição, por que o versículo 2 de Gênesis descreve a terra como sem forma e vazia, coberta por um abismo profundo? A verdade que poucos têm coragem de enfrentar é que talvez o Gênesis não seja o começo absoluto, mas um recomeço. E se antes de Adão, antes do jardim, existisse uma criação anterior, uma era esquecida, governada não por homens, mas por anjos que traíram seu propósito, o que Deus escondeu nas profundezas desse abismo que a Bíblia chama de Terrom. Hoje vamos mergulhar onde a teologia tradicional tem medo de pisar. Vamos abrir os selos da primeira criação e descobrir que o que está preso no fundo do mar não são apenas ruínas, mas prisioneiros que aguardam o dia do juízo. Prepare-se, porque o que foi afundado está profetizado para emergir. Para entender o mistério do abismo, precisamos ler o que está nas entrelinhas brancas da Bíblia. Gênesis 1, 1 declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Perfeição, ordem. Mas logo em seguida, no versículo 2, lemos: e a terra era sem forma e vazia. No hebraico original, a expressão usada é tohu vabou, que significa caos, desolação, ruína. Como algo criado por um Deus perfeito se tornou ruína instantânea. Grandes estudiosos das Escrituras sugerem que, entre o primeiro e o segundo versículo, existe um intervalo de tempo desconhecido. Uma era onde algo catastrófico aconteceu. Uma rebelião cósmica tão devastadora que exigiu um julgamento universal antes mesmo do homem respirar. E quem habitava essa era? O livro de Jó nos dá uma pista fascinante. Quando Deus questiona Jó sobre a fundação da terra, ele diz que as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam. Havia seres, inteligências, filhos de Deus, um termo usado para anjos presentes e celebrando a criação física antes da humanidade. Mas algo silenciou esse cântico. A queda de Lúcifer e, subsequentemente, a descida dos vigilantes descrita no livro de Enoque em Gênesis 6, sugerem que a Terra se tornou o palco de uma guerra espiritual que corrompeu a matéria. É aqui que entra o mistério das águas. A Bíblia repetidamente associa o mar e o abismo a uma prisão. Quando Deus reordena a terra em Gênesis, ele não destrói as águas do caos. Ele as contém. Ele coloca limites. Provérbios 8 diz que Deus traçou um círculo sobre a face do abismo e deu limite ao mar para que as águas não trespassassem o seu mandamento. Por que o mar precisa de um mandamento para não avançar? Porque o mar, na linguagem profética e simbólica das escrituras antigas, é o véu que esconde o julgamento da primeira era. Muitas culturas antigas falam de uma civilização dourada, tecnologicamente avançada, que foi tragada pelas águas em um único dia de fúria divina. Platão a chamou de Atlântida, a história secular a chama de mito, mas a teologia bíblica pode chomular de evidência. E se a lendária Atlântida não for uma ficção grega, mas a memória distorcida da capital dos vigilantes? Uma civilização híbrida, onde anjos caídos ensinaram segredos celestiais proibidos à humanidade primitiva ou pré-adâmica, gerando os nefilins? O julgamento do dilúvio de Noé e talvez um dilúvio anterior, luciférico, serviram ao mesmo propósito. Selar, Deus usou a água para transformar o império de rebelião em uma prisão de silêncio. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, fala de anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, acorrentados na escuridão para o juízo. A palavra Tártaro é grega, referindo-se ao lugar mais profundo do mundo inferior, abaixo até do reino dos mortos. Judeus antigos entendiam que esse lugar estava conectado às profundezas do oceano, ao abismo insondável. Portanto, o fundo do mar não é apenas geografia, é teologia. É uma cela de segurança máxima. Isso nos leva a uma das profecias mais perturbadoras e ignoradas do Apocalipse. No capítulo 21, versículo 1, João viu o novo céu e a nova terra e faz uma observação curiosa. E o mar já não existe. Por que na eternidade não haveria mar? Se o mar fosse apenas água, seria uma perda ecológica. Mas se o mar é a prisão, o selo, a barreira de contenção do mal antigo,
Então ele não existe mais porque sua função acabou. O mal foi julgado, os prisioneiros sentenciados, e a barreira pode ser removida. Mas antes que esse dia de glória chegue, há um dia de terror. O mesmo Apocalipse, no capítulo 9, descreve uma estrela que cai do céu e recebe a chave do poço do abismo. Note bem, uma chave o abismo é trancado, e quando ele é aberto, não saem peixes, nem tesouros. Saem gafanhotos com poder de escorpiões, liderados por um rei chamado Abaddon, o Destruidor. Isso nos mostra que o selo de Deus sobre os oceanos e sobre as dimensões inferiores é temporário. Ele está segurando uma iniquidade antiga que anseia por voltar à superfície. Olhe para o nosso mundo hoje. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que marcava os dias de Noé? A interação proibida entre o divino e o carnal, a manipulação genética, a violência extrema e a corrupção de toda a carne. Estamos vendo a ciência brincar de Deus, a moralidade ser invertida e uma obsessão crescente com inteligências não humanas, e fenômenos aéreos que muitos chamam de alienígenas, mas que a Bíblia classifica como espirituais. O véu está ficando fino, o abismo está sendo forçado. As sociedades secretas e o ocultismo sempre buscaram contato com essa sabedoria antiga da Atlântida, com os mestres ascensos. Eles estão tentando, ritualisticamente e intelectualmente, girar a chave que Deus fechou. Eles acham que trarão uma era de ouro, a era de Aquário, o retorno dos deuses. Mas a Bíblia é clara. O que sobe do abismo não vem para salvar, vem para destruir. O retorno dos vigilantes, a abertura dos portais antigos, é o grande engano do fim dos tempos. Você pode olhar para o oceano e ver apenas água, ou pode ver a misericórdia de Deus, que mantém o mal sufocado sob toneladas de pressão e silêncio. A existência desse abismo é a prova de que Deus julga o pecado, não importa quão poderosos sejam os rebeldes. Anjos caíram, civilizações afundaram, o mundo pré-adâmico foi desfeito. E a nossa civilização, com todo o seu orgulho, não está imune. Estamos caminhando para o momento em que o mar entregará os mortos que nele há, não apenas corpos de náufragos, mas as entidades espirituais que fizeram da terra seu playground proibido. A pergunta que fica ecoando na sua alma não deve ser apenas sobre curiosidade histórica, mas sobre segurança eterna. Se até os anjos que não guardaram seu principado foram julgados e presos na escuridão, que esperança tem o homem que rejeita Deus? O abismo é real, o selo é real, mas a porta da salvação também é real. Enquanto o mundo espera o retorno dos deuses do abismo, nós aguardamos o retorno do Rei dos Céus. A única maneira de não ser tragado pelas trevas que virão é estar firmado na rocha que é Cristo. A Arca de Noé foi o único refúgio quando as águas do abismo se romperam no passado. Hoje, Cristo é a nossa arca. Não brinque com o desconhecido. Não busque sabedoria nas trevas. O que foi escondido tinha um motivo para ser escondido. Deus protegeu a humanidade, selando o horror antigo. Mas quando a trombeta soar, a proteção será retirada para aqueles que não têm o selo de Deus em suas frontes. A história da Terra não termina em caos, termina em trono. A questão é, diante de qual trono você estará quando o mar não mais existir? Se esta palavra abriu seus olhos para a realidade espiritual que nos cerca, se você sentiu o peso da verdade bíblica que o mundo tenta transformar em mito, este é o momento de se posicionar. Não seja um espectador do fim, seja um atalaia. Compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que precisa acordar. O tempo é curto e os sinais estão em toda parte, até nas profundezas. Inscreva-se no canal, ative o sino e une-se a nós nesta jornada de revelação. Que o Senhor te guarde e te dê discernimento nestes dias maus. Até a próxima. Vigias.